intenção do legislador ao ter chamado a coisas que nós conhecíamos por um determinado nome, outros nomes. Nomeadamente, utilizou o termo mecanismo de despejo, ação de despejo, procedimento de despejo e ainda requerimento de despejo e ações de despejo. E no preâmbulo, eu tenho uma técnica no estudo, quando enfim, envolvo nestas coisas, primeiro olhar o índice, depois as epígrafes e sempre o preâmbulo e muitas vezes, quase sempre, a memória justificativa para ver onde é que o marketing político leva a que as pessoas fiquem algo confundidas. Dizia-me um amigo meu, um dia destes, que até que enfim que agora criaram um procedimento. Já faltava criar mais um processo. E ele ficou convencido que ao chamar procedimento era melhor do que processo, não é? Dizer que é especial, então aí, até que enfim, que é uma coisa especial, não é? E dizer que é urgente, aí já não passa tanto, porque nós sabemos que o excesso de urgências levou a que, enfim, passasse a ser um género de clínica generalista de tratamentos sem capacidade de intervenção no banco das urgências como devia ser. O que é que diz o preâmbulo? E notem que o preâmbulo acaba, o legislador, este promitente legislador, não é bem o legislador, porque é do Ministério da Agricultura, e por isso ele encomendou, enfim, encomendou este pacote para que depois, por via de 6 portarias, o Ministério da Justiça fizesse, digamos assim, o conjunto que aqui falta, fizesse o resto dos alicerces. Não sei se notaram, pela primeira vez, numa proposta tão curta, no seu conteúdo, se remete para portarias, não é? Não é tão comum assim, e percebe-se que este Ministério não tenha tido o atrevimento de entrar naquilo que era a seara do direito subjetivo, não é? Porque foi buscar ao Código de Processo Civil as normas para as colocar nos ditos artigos 15A, 15B, 15C por aí afora, e depois fez os retoques no Código de Processo Civil iguais àqueles que é o formato destes artigos que foram agora ditados. Mais nada toca no Código de Processo Civil. Também houve um outro governo que tinha também o Ministério da Habitação que dizia que queria fazer uma reforma sem mexer na parte adjetiva da lei do arrendamento, porque isso não era da competência. Eu falei na altura com o Ministro e o Secretário de Estado, que dizia é pena, mas nós aqui na nossa Secretaria de Estado não conseguimos mexer nessas coisas porque são do Ministério da Justiça. Eu acho que também neste projeto aconteceu a mesma coisa. E eu estava a referir um trecho do preâmbulo que diz o seguinte: tendo em consideração que o procedimento especial de despejo se aplica aos casos de cessação do contrato de arrendamento de menor litigiosidade, nos casos em que os arrendatários deduzem a oposição ao requerimento de despejo e o processo é distribuído ao juiz, da respectiva decisão não cabe recurso. Eu não estou a ver como é que, no âmbito deste procedimento especial de despejo, estamos a tratar de coisas de menor litigiosidade. Não sei onde é que estão os outros litígios grandes no âmbito do mercado de arrendamento. Mas é assim que o legislador diz. Depois o legislador começa por dizer o seguinte: o mecanismo especial de despejo aplica-se à cessação do contrato por revogação, à caducidade e tal. Aquilo que está hoje no artigo 15 foi transfigurado, já não para criar títulos executivos, mas para criar a base documental de um procedimento extrajudicial de despejo. Falou em procedimento e depois fala sempre, falou em mecanismo e depois passa a falar em procedimento especial. Quando é criado o balcão nacional do arrendamento, fica-se com a ideia, até porque o legislador diz que este balcão tem como competência assegurar a tramitação do procedimento especial de despejo, fica-se com a ideia que assegura a tramitação e a assegura nas suas várias, e tem a capacidade de o fazer nas suas várias vertentes ou fases. E não é verdade. Desde logo porque unicamente serve de meio de transporte do requerimento de despejo, quando há oposição, para a distribuição. Ou seja, entrega-o na Secretaria para efeito de distribuição. Nunca mais tem nenhuma intervenção no âmbito do despejo. Por isso, o procedimento tem 2 fases. Embora o preâmbulo só fale em procedimento extrajudicial uma única vez. E o texto da lei nunca refira extrajudicial. Mas, por distração, não podia ser de outra maneira, referiram extrajudicial uma única vez. E porquê é que ele é extrajudicial? É extrajudicial porque ele corre no âmbito do Balcão Nacional de Arrendamento. Quando é que corre no Balcão Nacional de Arrendamento? Corre quando é emitido o título para desocupação e, a partir daí, nunca mais o balcão, mesmo na fase extrajudicial, nunca mais o balcão toma nenhuma posição. Desde logo porquê?
porque não toma posição na efetivação do despejo, dado que não tem meios, nem sequer comunica às autoridades competentes para facultarem os meios ao solicitador de execução e ao notário. Porque a lei fala no notário. Não sei se o notário é fazer alguma escritura, enfim, no meio daquilo tudo, mas fala em agente de execução ou no notário. Vamos só falar em agente de execução, porque, enfim, falar aqui no notário para este efeito é mais estranho ainda. Mas dizia eu que logo que se trata da efetivação do despejo, perde competência o Balcão Nacional de Arrendamento. Se houver um requerimento para a suspensão das diligências para efeitos de despejo, também perde a competência. Se houver um pedido de deferimento da desocupação, também perde a competência. Se houver um obstáculo ao cumprimento do título efetivo do título, porque ele, na lógica, enfim, na interpretação de quem está no locado, ou mesmo do arrendatário, é ilegal, e por isso pode impugná-lo, perde competência o Balcão Nacional de Arrendamento. Ou seja, o Balcão Nacional de Arrendamento, nem sequer na fase extrajudicial, tem competências para assegurar a tramitação do procedimento. Sendo que na fase judicial, naturalmente, não tem, porque o Balcão Nacional de Arrendamento é um órgão criado junto à Direção-Geral da Administração da Justiça, mas não integra a orgânica dos tribunais. E é este aspecto que tem que ser, digamos assim, aqui, ao nível dos princípios, que tem que ser aqui devidamente analisado. Até que ponto é que esta introdução do novo órgão, a criação de uma competência específica de um secretário do dito Balcão Nacional de Arrendamento, vai agilizar o despejo? Até que ponto? Porque é que irá agilizar desta forma e não se consegue agilizar sendo um secretário do tribunal? Onde é que este homem, que será o secretário nacional do arrendamento, que tem competência em todo o território nacional, e o Dr. Alberto João Jardim ainda não ouviu dizer isso, porque senão não o deixa lá entrar, mas enfim, mas pelo menos no continente ele estará, enfim, munido desses poderes. Como é que esse homem, que não tem equipa ainda conhecida, instalações, que não tem sistema informático, que não tem nada, como é que essa entidade pode vir criar uma condição para cumprir um objetivo que está, enfim, nesta reforma, que é aumentar, dinamizar o mercado do arrendamento. Criar condições de colocar no mercado de arrendamento fogos de veludos. Quem é que vai acreditar que só uma pessoa que tem competências limitadas, porque só abrange na sua intervenção parte da tramitação do procedimento extrajudicial, não tem qualquer competência no procedimento judicial, não intervém na fase da ação de despejo, não cria títulos com condições de serem executados em tribunal, não participa na sustentação do despejo, no deferimento da desocupação, na efetivação, entrega do despejo, como é que esta entidade vai agilizar o despejo? Este é o grande, digamos assim, princípio que nós tínhamos que encontrar aqui. É onde é que estava a base disso? E a base não existe. Onde é que está, enfim, o mote? Porque é que isto parece funcionar? Isto parece funcionar porque nós, sempre que mudamos, temos a sensação de que já fizemos alguma coisa. Enfim, algo psicológico. Se a gente se mexer, pelo menos, e assim é, no movimento é, mas não é na criação. Nós podemos nos mexer, podemos abanar e não criamos nada. Como podemos falar e não dizer nada, que possivelmente é o que está a acontecer comigo. Mas, enfim, não é que quisesse, mas é uma possibilidade. Por isso, nem sempre o movimento gera criação. E o que acontece aqui é que a proposta, ao invés de ir dentro dos tribunais e criar dentro dos tribunais um enxerto de funcionamento do mecanismo de despejo, obrigando a que os prazos fossem cumpridos dentro dos tribunais, dando a competência ao secretário do tribunal para funcionar com estes procedimentos, porque a ação de despejo também falhou, peço desculpa, a ação executiva para efeitos do despejo também falhou, porque não se deram competências para atos que são atos de confirmação, e nós por vezes estamos à espera, meses, unicamente que o juiz diga que não houve oposição, não é para julgar coisa nenhuma, é só para dizer, concluo que não houve oposição, despeje-se. Só para isso. Não é para fazer um julgamento. É por isso que se perdem meses.
Como é que aqui também se diz no preâmbulo que a média calculada para efeitos deste mecanismo novo é 3 meses? Diz-se cá. Diz-se que a média confirmada da ação de despejo são 18 meses. Do passado. E agora, para o futuro, são 3 meses. Eu sei que na agricultura as colheitas se fazem com alguma capacidade de visualização. Se for milha de uma maneira, cevada de outra, trigo de outra. Mas aqui parece-me que também imaginar que este procedimento em 3 meses está estabelecido sem atender às vicissitudes, nomeadamente que é a oposição do arrendatário, pedido de suspensão, sustentação, etc., etc., todos estes mecanismos, parece-me um bocadinho atrevido. Por outro lado, no que diz respeito à tramitação propriamente dita, sabendo que o Balcão Nacional de Arrendamento não tem qualquer competência nesta fase. Não sei se perceberam, mas perceberam com certeza, mas numa parte final aqui deste articulado, diz-se que os requerimentos que são, enfim, de desocupação, de diferimento, etc., não são distribuídos, não vão à distribuição. Bom, mas não sei como é que depois são autuados e depois como é que são, enfim, tramitados internamente. E o juiz que julga é o juiz do locado, competente do locado. Embora o balcão seja um balcão nacional, que deve colocar à distribuição, quando há oposição, os ditos processos, aonde? Em princípio no tribunal, não é? do locado, princípio competente para as questões relativas àquele imóvel. Este requerimento não passa pelo Balcão Nacional de Arrendamento. É introduzido diretamente para o arrendatário no tribunal. O que a lei diz é que tem que ser assistido de advogado no âmbito do procedimento. Mas não disse diretamente que tinha que ser assistido de advogado para efeitos deste requerimento. Dá a ideia, se for introduzido um requerimento, que ele vai ao juiz, talvez de turno, e que o juiz... Mas o juiz tem que notificar o senhorio. Então já não pode. E notifica-o como? Como parte, possivelmente. E o juiz, ao notificar, diz para quê? Que é para ele poder apresentar testemunhas. E depois tem que julgar. Julgar como? Tem que apreciar o requerimento. Não dizem julgar, dizem apreciar. Porque se fosse julgar, era um processo. Processo é mau. Isso é mau. Isso não pode. Processo é mau. Mas se for apreciar, decidir, já dá. É mais rápido, é ágil. Só o processo é que não é. O processo é uma coisa que tem tramitação. Agora, se for procedimento, já não tem. Se for requerimento, também não. E por isso chamou-se a uma coisa que já estava criada no âmbito do Código de Processo Civil, que já estava criada antes do RAU. Antes do RAU. A possibilidade de deferimento, a possibilidade, já estava tudo isto criado, existiam normas destas, e quando nós agora estamos a tratar isto completamente às fatias. Não chamamos a oposição à execução ao requerimento que o inquilino faz. Dizemos que é requerimento dele, ao requerimento do outro, que é o senhorio. Mas requerimentos aprovados por portaria. Não é um requerimento qualquer. Aprovados por portaria. E que, no caso, se estiverem representados por advogado, tem que ser por via eletrónica. Para um senhor, que é o secretário do Balcão Nacional de Arrendamento, que vai ter a possibilidade de ter uma assinatura também digital. E que comunica com os advogados. Nós, estamos aqui, muitos advogados, temos algumas dificuldades. Hoje melhor, diga-se. Em vias dos sítios, por via dos sítios, de fazermos comunicações ágeis, como é que agora vamos criar um género de uns sítiozinhos, não, mas agora com S, é um sítio de sítio, como é que vamos criar um sítiozinho destes, que é nacional e que permite fazer esta triangulação entre senhorios que não estão cadastrados, arrendatários, se calhar, enfim, na tese do Sr. Presidente dos inquilinos, enfim, estão arguídos nesta coisa toda, porque estão a ser maltratados, e os outros intervenientes que podem surgir, nomeadamente um detentor do locado, que, como sabem, também pode fazer requerimentos a propósito de tudo e de nada, deixa lá encontrado dentro. Quanto à questão, se estiver cá fora é mais complicado, porque ainda tem 10 dias. Aliás, há aqui um princípio interessante, que é, diz que o senhorio toma posse, mas depois espera 30 dias para o inquilino lá ir buscar as coisas. Ele agora é melhor. Ele toma posse e depois, olha, vem cá daqui a dia, eu abro-te a porta para ir lá e buscar as coisas. Se não for aquilo, considera-se, enfim, bom lixo. Mas sempre é melhor que nada. Podiam dizer que ficava lá o inquilino e o senhorio cá fora. Pelo menos parece que é ao contrário. O senhorio fica lá dentro, não é? E o inquilino cá fora, embora as coisas do inquilino lá dentro. Mas, enfim, é um depósito forçado por 30 dias. Mas o que nós estamos aqui, ao nível dos princípios, com alguma brincadeira, porque da parte da tarde penso que seguir mais o esquema que foi distribuído, mas para percebermos que, ao lermos este pequeno, enfim, sumário que eu fiz, parece isto interessante, natureza, interessante, competência, está bem, pedido, não me parece mal,
A oposição também não, decisão está bem, sem recurso também é ótimo e tal. A gente vê isto tudo, parece que é tudo uma coisa interessantíssima, mas digo-vos uma coisa. De todos os artigos que falam de procedimento judicial, só há 2 novos. Todo o outro conteúdo já estava no Código de Processo Civil. Contrariamente ao que parece, estes aditamentos 15A, 15B, 15C, 15D, I, J, K, uma série de coisas, não têm nada de novo. Tem alguns ajustamentos, algumas afinações, sim senhor. Mas, na sua estrutura, tudo aquilo já estava lá dentro do Código de Processo Civil a propósito da ação especial para a entrega da coisa locada. Por outro lado, também para, enfim, referir o aspecto da constitucionalidade da desocupação e a limitação que o texto constitucional dá para isto, mas já não dá para, nomeadamente, se tirar 10% da remuneração, perder reformas e tal. Essas coisas todas já não há inconstitucionalidade. Mas para ir lá à casa, lá do inquilino que não paga, e não paga há 2 anos, para bater à porta, é preciso devagarinho que ele pode, enfim, depois incomodar-se. Pode-se assustar. Mas para entrar lá dentro é impossível. Não é verdade. Não é verdade. A penhora de imóveis está estabelecida na lei. E a penhora de imóveis permite que o solicitador vá lá bater à porta. E permite que o solicitador requeira a força policial. Se houver oposição, com certeza que a polícia o que faz é, naturalmente, exigir que haja um despacho judicial. É evidente. Mas vai lá. E entra lá dentro. E na penhora do recheio com remoção, também vai lá tirar as coisas. Ou tira da janela, com um guincho. É uma fantasia dizer-se que a proteção, que existe na letra da lei, na Constituição, no caso, de não invadir o domicílio, esteja hoje a abranger, a proteger esta situação de recuperação de um bem, recuperação de um crédito, quando se sabe que o valor que está do outro lado é o direito a um mercado livre e uma renda mais baixa para todos. Não me parece razoável se entenda que existe uma proteção constitucional à não entrada do domicílio, quando temos um Código de Processo Civil em que permita um agente de execução, por via da penhora do imóvel, tomar posse do imóvel e, como tal, entrar dentro do imóvel e recuperar o bem para o credor. Fazendo-se apoiar, penso que é 840, mas da parte da tarde serei mais concreto. Número 2, da força policial. Não percebo onde é que está a novidade. É porquê? É porque o título é de arrendamento. Não parece que seja realmente alguma coisa nova este mecanismo. E quando há dúvidas, quem lá está grita, a polícia intimida-se e vai tudo para a esquadra, no caso para o tribunal. Pronto, e aí resolve-se o assunto. Agora, já não me parece é que seja necessário um caminho tortuoso para obter uma coisa que normalmente, e a estatística, se existir, demonstra, que normalmente nem sequer ocorre muitas vezes, que é a oposição, digamos assim, à entrega do locado. O que acontece muitas vezes, e onde há os atrasos, é nos despachos para efetivar, digamos assim, o despejo e na falta da autoridade policial para a efetivar. É isso que falta. Não há mais oposições de arrendatários. O que há menos são meios efetivos, de facto, para impor, digamos assim, o direito que o Estado devia garantir e não garante. Ao nível dos princípios e, em suma, o que queria transmitir é o seguinte. Isto que está aqui é realmente uma colheita, mas uma colheita tardia. É algo que já não dá. É algo que já não funciona, é um género como a azeitona em Portugal, já esteve bem e agora está pior. Não dá, é realmente algo que não funciona e que alguém só pode ter esperança nisto porque não está no âmbito dos tribunais, está a olhar para isto de outro sítio e não dentro do problema. Este princípio da agilização é um falso princípio, não vai ser alcançado, ainda que o Balcão Nacional de Arrendamento esteja munido de esquadras de polícia, porque essas a única coisa que vão fazer é levar o requerimento com a oposição para distribuir ao juiz, só se for paquetes, porque não podem ter intervenção nenhuma, porque não estão nas competências do Balcão Nacional do Arrendamento e efetivação do direito, no caso também dos arrendatários, protegendo. Porque se o arrendatário for invadido por um solicitador de execução ou por um, enfim, qualquer notário que se atreva a entrar por ali dentro, o requerimento não é entregue ao secretário do Balcão Nacional de Arrendamento. Porque esse aí diz, agora já não venhas para aqui, vai para o tribunal diretamente. Diretamente. Nem sequer lhe comunica que houve uma intervenção forçada em casa do inquilino. Por isso, se quer realmente fazer aqui um equilíbrio, tem que se estabelecer esse equilíbrio no vértice onde, enfim, os interesses se colocam. E se o balcão serve
para notificar o inquilino, também devia servir para receber a oposição do inquilino, no caso não a oposição ao despejo, mas a oposição à desocupação, ou ao deferimento, ou à suspensão dessa mesma execução. E aí então tramitava toda a fase extrajudicial por via do Balcão Nacional de Arrendamento, o que não acontece. Era só o que tinha a dizer. Da parte da tarde, estarei um bocadinho mais objetivo, se tiver cabeça para isso. Obrigado.